Fala pessoal, bem-vindos de volta, dando continuidade aqui ao Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. A gente está recebendo aqui o Roy Morales, que é diretor de operações de Supply Chain na Bimbo. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre o tema aprimorando as previsões de vendas utilizando inteligência artificial. Maneira de se adaptar a esses novos cenários, demanda em ambientes em alta incerteza, tá bom? Roy, seja muito bem-vindo, é com você. Obrigado pelo convite, Rodilson. Estou super feliz de poder participar aqui nesse evento, falando um pouco de, enfim, começar a introduzir as novas tecnologias que vêm surgindo ao longo dos últimos anos, conceitos principalmente de machine learning dentro dos processos de S&OP que começam lá na pontinha superior aí com as previsões de vendas. Me apresentando muito rapidamente, eu sou Roy Morales, eu sou natural da Bolívia, vocês vão sentir esse sotaque aí ainda meio puxado. Estou aqui no Brasil faz 17 anos, sou engenheiro mecânico de formação, e aí tenho, enfim, 4 mestrados em operações, tenho algumas pós-graduações, etc. Não preciso entrar no detalhe para não entregar a minha idade também. Eu vou passar rapidinho a institucional do Grupo Bimbo, quem somos nós, onde nós atuamos, a apresentação do desafio, oportunidade que nós enxergamos, principalmente no começo da pandemia, que desestabilizou qualquer processo de planejamento, foi completamente desestabilizado, e aí nós tivemos que tomar algumas medidas na época que se mantiveram até o dia de hoje, em questão de processo de planejamento mesmo. Algumas metodologias e ferramentas que temos utilizado nos últimos meses, aplicação ao estudo de caso, e aí fechar com os fatores chaves de sucesso, os próximos passos e as conclusões. Eu sou parte do Grupo Bimbo, sou diretor de operações e supply chain. O Grupo Bimbo é a maior empresa de panificação do mundo. Nasceu no México, um grupo mexicano, em 1945. Uma empresa familiar, e de lá para cá vem crescendo, aí se desenvolvendo ao longo de vários países, de todos os continentes, com uma história de extremo sucesso, muito focado na expansão e no crescimento da companhia através de investimentos, de aquisições de novos mercados, novas regiões. Então ele nasce em 1930, mas como Grupo Bimbo ele se consolida em 1945, chega no Brasil em 2001, como Bimbo Brasil, muito focado no retail. E em 2021, no Brasil, ele adquire a Arista Alimentos para entrar no segmento de QSR. QSR é o Quick Service Restaurants, ou seja, são basicamente as grandes redes de fast food, casual dining, empresas basicamente de fast food. Eu vou apresentar daqui a pouquinho também quem são os nossos clientes. Então, o nosso portfólio é basicamente para atender o segmento QSR. Então, nós temos aí como principais clientes as grandes redes de fast food, como eu comentei: McDonald's, Subway, Burger King, Outback, BR Mania, BRF, o Hot Pocket, do Hot Hit da BRF, da JBS, os pães são nossos, são da Bimbo. O pão australiano do Outback, o pão boulet, que agora o pão de fondue que o Outback está promocionando, é também nosso da Bimbo QSR. Todos os lanches do McDonald's, os lanches do Burger King são nossos, Subway também são nossos. Enfim, uma série de produtos, não só focados no hambúrguer ou no sanduíche, mas também categoria de sobremesas, pães artesanais, pães italianos, pão de queijo, cookies, etc. Então, é um portfólio bastante diverso, tudo para levar aí a solução para as principais cadeias de novo de restaurantes, mas com uma perna dentro do retail também, nas padarias dos grandes supermercados. Então, nós temos uma iniciativa ainda em desenvolvimento para entrar aí dentro das padarias dos grandes supermercados como um parceiro fornecedor de soluções completas de panificação. A nossa cadeia é congelado, 80% mais ou menos é de congelado e 20% de pão fresco. O pão fresco é entregue basicamente com 24 horas, a gente produz hoje para entregar amanhã. E o pão congelado tem uma média de shelf life de 3 meses aproximadamente, dependendo do produto.
mas isso traz um pouco mais de flexibilidade em questão de estoque. O ponto é que o pão ele é um produto que gira muito rápido, então, enfim, é um item que não dá muito para ter estoques altos, até por uma questão de cubagem. O pão é uma cubagem baixíssima, então ocupa espaços enormes para armazenar pouco volume, pouca quantidade, e numa cadeia de frio ainda que é extremamente mais caro do que uma cadeia de fresco. Então, como eu comentei, nossos principais clientes, o McDonald's, o Burger King, Subway, e aqui com todas essas soluções, os sanduíches, lanches, etc. Então, na próxima vez que vocês comam um lanche de uma dessas redes, estão contribuindo ao fechamento da Bimbo QSR, da Bimbo Brasil. Pois bem, eu queria apresentar um pouco o desafio e a oportunidade. O que aconteceu pré-pandemia e pós-pandemia? Antes da pandemia, os nossos processos de S&OP eram processos extremamente maduros. A gente tinha feito aí algumas avaliações externas, o teste da Gartner, não sempre processos maduros de S&OP, incluindo também a parte financeira, então muito mais um IBP do que um S&OP per se, mas extremamente tradicional, ou seja, a previsão, a parte de previsão de vendas, a parte de previsão da demanda, basicamente eram uns 3 passos, aí era um forecast estatístico, matemático muito simples, uma visão comercial, entendendo o mercado, dando uma leitura do mercado com os movimentos que os clientes poderiam fazer para cima ou para baixo, em termos de promoção, campanha, divulgação, e aí uma negociação entre o financeiro, entre supply com a estatística e comercial, para chegar a um único número, aí, a única fonte da verdade, né? Trabalhar toda a companhia com um único número. Os nossos erros eram tradicionalmente muito baixos, a gente sempre falava em erros abaixo de 5%, a meta era o erro de forecast era uma meta do time comercial, como também no time de supply, e a nossa meta sempre era abaixo de 5%, um erro de MAPE. A nossa principal ferramenta de estatística de previsão era análise temporal, Hall to Winters, basiquinho, é uma tendência, analisar tendência, sazonalidade, e aí acabava. Então não tinha muita sofisticação, mas funcionava super bem. O que acontece? Março aí entra a pandemia e os nossos pequenos erros disparam. Abril foi um mês que ninguém estava entendendo o que podia acontecer. O segmento do QSR dos restaurantes foi extremamente impactado, principalmente nos primeiros meses. Vocês lembram aí, começou o lockdown, restaurantes fechando, ninguém estava preparado ainda com toda a questão do delivery, do e-commerce, todos meio que ainda tentando entrar nesse universo, e quando veio a pandemia, todo mundo ficou de surpresa, lockdown, fechamento, toda uma rede de restaurantes fechados, e nós com estoque, nós com matéria-prima, com turnos de produção, fábricas rodando, parar. Então, os nossos erros de previsão, e ninguém entendendo o que ia acontecer. Vai durar 2 semanas, vai durar um mês, vai durar 3 meses, vai durar 6 meses, então qualquer análise, basicamente, em termos de números ou métodos tradicionais, basicamente se perderão. Então, nossos erros pularam de abaixo de 5% para 50%, 43%, 48% por conta da Covid. Então, nós precisávamos tomar medidas, ações imediatas e ações em paralelo. Ações imediatas, acho que todo mundo, ou a grande maioria das companhias, criou aquele grupo de risco, aquele grupo enfim, como se chama, aquele grupo de contingência, enfim, a gente chamava de Silver Team, a gente se reunia todo dia para falar de venda, de cliente, de restaurante, número de restaurantes abertos, de quanto produzir, quanto não produzir, enfim. E aí, com ações imediatas, nós reduzimos o horizonte de forecast, estávamos olhando sempre 12 meses para frente, reduzimos para 3 meses, mas muito focado no mês seguinte, sempre analisando 4 semanas para frente, tomando decisões muito rápidas, muito ágeis. Nós nos aproximamos muito dos clientes à frente, na cadeia, para os elos
à frente para entender o que os clientes estavam planejando, o que os clientes estavam observando, que restaurantes iam abrir, quais regiões iam ser menos afetadas, que regiões estavam desenvolvendo a parte do delivery, do e-commerce muito mais rápido, para ver como a demanda poderia se comportar. E começamos a utilizar aí alguns fatores de correção com base no número, principalmente o número de restaurantes abertos. Então, com isso começamos a melhorar um pouco o número, mas de fato, de novo, os nossos erros de forecast dispararam e o planejamento, assim, sair de um planejamento. Se você está acostumado a trabalhar com um erro de 50%, não tem problema, mas se você está acostumado a trabalhar com 5% de erro de planejamento e você pula para 50% de planejamento, ou vai faltar produto ou vai sobrar produto. No nosso caso, começou a sobrar muito produto e, enfim, aí essas medidas ajudaram, mas não resolveram. Em paralelo, isso curto prazo, mas em paralelo, olhando o médio prazo, começamos aí a estudar novas opções de forecast, ferramentas que se atualizem mais rápido, que considerem mais variáveis, principalmente que consigam assimilar ou acomodar dentro dos modelos, dentro dos algoritmos, novas variáveis. Então, aí para isso começamos a analisar novas tecnologias e assim como entender o que esse machine learning que todo mundo estava falando poderia nos oferecer em termos de previsão de venda. Aqui eu coloco duas observações. Primeiro não fazer um forecast, não trabalhar com forecast nunca foi uma opção. Eu coloco isso aqui porque quando começou a pandemia, surgiram aquelas lives, não sei se vocês participaram, devem ter participado de algumas, era todo dia uma live diferente, né? Live aqui, live aqui, live aqui. Numa das lives que eu participei, um executivo falou, na empresa nós rasgamos o forecast, e agora estamos olhando dia a dia e vendo o que pode acontecer, mas forecast não existe mais. Nunca vai ser uma opção para a gente trabalhar sem forecast, porque é um mínimo direcional, é o mínimo que nos dá uma direção para fazer o planejamento integrado. O forecast nosso e o processo do SNOP nosso vai desde o planejamento de grandes números, turnos de trabalho, fábricas funcionando, número de funcionários ativos, até o planejamento das matérias-primas. Então, das compras das matérias-primas. Então, não trabalhar com forecast para nós não era uma opção, e sim a opção era realmente entender se poderíamos aprimorar um pouco os nossos modelos de previsão. Apresentando um pouco os dados, eu queria apresentar um pouco para todo mundo, para que todo mundo entendesse do que nós estávamos falando. Aqui é o comportamento de vendas desde 2016. Vocês veem que vem uma curva crescente com alguns picos e vales aí, com alguns outliers, na verdade, que enfim, aqui ou você tem uma campanha, você tem uma ruptura, você tem um evento no mercado, um evento de abastecimento, mas em linhas gerais vocês veem que tem uma certa sazonalidade, sempre os finais de ano são muito fortes e o mercado com uma tendência de crescimento. O que acontece em 2020, aí vem a pandemia e esse número despenca, né? Você vê que por algumas semanas nós praticamente tivemos zero faturamento, e aí essas vendas começam a recuperar, vem uma segunda onda, começa a se recuperar, uma terceira onda e assim vai. Então, como lidar ou como utilizar modelos tradicionais, olhar no mercado, visão comercial, se ninguém entendia o que está acontecendo, o que estava acontecendo com o mundo. Esse mesmo gráfico num diagrama de heatmap, você vê que ano a ano, na horizontal estão os anos, ano a ano começa a ficar mais escurinho, quer dizer que a densidade de vendas vinha crescendo ano a ano, e na vertical estão os meses, na verdade as semanas, mas considerado de janeiro na base, dezembro na ponta, então sempre na base mais leve, densidade mais forte aí nos meses de dezembro, com um pico sempre no meio do ano, mas realmente os picos maiores em dezembro. E aqui, do nada, de novo em março de 2020, abril, branco, zero, né? Zero vendas, de uma recuperação parcial, segunda onda, terceira onda, e assim vai. Então, isso aqui é uma nova realidade, modelos, bases de dados completamente diferentes. Então, claro que os nossos modelos anteriores não iam funcionar para essa nova realidade de mundo global, de situação global. O que nós utilizamos? Utilizamos um modelo CRISP-DM, que é basicamente um ciclo no qual
Você define o objetivo, qual que é o objetivo, o que você quer almejar, o que você almeja com o teu modelo, com os teus algoritmos. O nosso objetivo era não sair dos 10%, ficar ao redor dos 10% de erro nas previsões. Esse era o nosso objetivo, trabalhar com modelos, ou processos, ou insights, ou ver como a gente se aproxima do mercado, para não sair dos 10% de erro. Uma vez definido o escopo e os objetivos, e limitar o escopo, levantamento de dados, é aqui onde tem muito trabalho feito. Aqui você tem que limpar a base, tem que tirar o que foi promoção, tem que tirar o que foi ruptura, o stockout, tem que, enfim, limpar ali a base para basicamente ir suavizando as curvas, tirando principalmente os outliers, ou pelo menos justificando os outliers para colocar como eventos nos modelos futuros. Então aqui tem muito trabalho que de novo, as ferramentas ajudam bastante. A parte de preparação de dados, correção de dados, começar a carregar os dados dentro das ferramentas, de fato modelar e treinar os modelos, começar a treinar cada modelo dentro da plataforma, aí validar, entender se o erro realmente fica ou não dentro dos 10%, e aí partir para uma implementação que é, bom, vamos limpar aí o que nós tínhamos antes e começar a utilizar os novos modelos de previsão. Então esse ciclo que a gente utilizou, e algumas ferramentas. As ferramentas que a gente utilizou foram, no início, foram todas as plataformas em Python. Mas eu confesso que nas últimas semanas, principalmente nos últimos meses, eu estou migrando mais para o R. Aqui é tudo open source, né? Então a gente não foi, num primeiro momento, atrás de consultorias ou de softwares já prontos de previsão de vendas. Nós estamos entrando nessa etapa agora, nesse momento, mas no primeiro momento, até para não fazer investimentos muito altos, a gente foi para plataformas open source, começamos a treinar aí nas ferramentas, e num primeiro momento começamos com Python e todos os módulos do Python, enfim, NumPy, Pandas, Scikit-learn, que é a parte de inteligência artificial, tá? Mas agora eu confesso que a gente está migrando, eu particularmente estou migrando para o R, por uma questão de preferência mesmo. Aqui gosto do freguês. Aqui ou Python ou R basicamente dá na mesma. Agora estou gostando um pouco mais do R do que do Python. Assim, mas de novo, a mensagem é open source, ou seja, custo assim, zero, certo? Não custa nada, é zero. Implementar, instalar na máquina e começar a brincar aí com as ferramentas disponíveis dentro das plataformas. O estudo de caso, então, é definir modelos de previsão que, pelo menos para os 3 principais clientes da Bimbo QSR, nós tenhamos 10% de erro no máximo. Um ponto importante que eu quero comentar é que dar stockout para o mercado de QSR, se eu falho a minha entrega de produtos no mercado, é basicamente assumir que alguma loja, algum restaurante vai fechar. Porque, de novo, a gente trabalha com 20% de pão fresco que a gente entrega com 24 horas. Então, o restaurante liga e daqui a 24 horas a gente está entregando através de operadores logísticos, mas a gente está entregando em 24 horas o pão para o restaurante abrir. Então, se eu dou um evento de stockout, uma ruptura, uma falta de produto, eu estou potencialmente sinalizando que um restaurante não vai abrir ou vai ter o cardápio reduzido. Então, os eventos de stockout realmente nos ferem muito. Então, a gente trabalha com fill rate acima de 99%, 98%. E nas melhores épocas, a gente chega a 99,6% de fill rate. E em alguns contratos com alguns clientes, nós temos que cumprir fill rates extremamente agressivos. Então, por isso a importância de aprimorar nossos modelos. Então, o que a gente fez foi, no primeiro momento, levantar as variáveis que a gente entenderia que poderiam afetar os nossos modelos. Então, lembra que antes era só uma análise temporal, sem incluir outras variáveis dentro dos nossos modelos. E a gente pensou, acho que faz sentido também, fora do histórico de vendas, que é o primeiro, também incluir o número de restaurantes abertos e fechados que os nossos clientes já nos informavam.
Então, eles informavam, olha, nós estamos pensando daqui a 3 semanas abrir os restaurantes na região litoral de São Paulo, daqui a um mês o Centro-Oeste vai levantar o lockdown, então nós vamos reabrir aí 50, 40 restaurantes. Então, eram variáveis que a gente tinha noção a futuro do que poderia acontecer, então a gente colocou isso, incluiu isso dentro dos nossos modelos, já que tínhamos histórico do número de restaurantes fechados por cliente. Nós colocamos a média móvel de óbitos por Covid, a taxa de desemprego e o crescimento do PIB, o comportamento do PIB, e colocamos isso nos nossos modelos e para ver como funcionava. Durante o projeto, a gente foi entendendo que o cenário foi também se ajustando, porque no primeiro momento, a média móvel, por exemplo, a média móvel de óbitos por Covid fazia mais sentido porque não fazia sentido o número de casos de Covid, porque tinha muitas informações não divulgadas, ou seja, alguns pacientes não iam para o médico e entravam na estatística de casos, mas sim de óbitos, isso é fato. Então, a gente ganhava mais informação a partir do número de óbitos por Covid, num primeiro momento, mas num segundo momento, a curva de óbitos e de casos foi se descolando, porque entraram as vacinas, entraram os tratamentos, os hospitais criaram protocolos melhores, então essa curva foi se separando, então a gente tirou a média móvel de óbitos e a média móvel de casos fez mais sentido para os modelos, sempre trabalhando de novo com o objetivo de chegar aí ao MAP de 10%. Também nós colocamos o tipo de restrições aplicadas nos estados. Vocês lembram já, mas São Paulo tinha as restrições, né? Faixa amarela, vermelha, faixa total lockdown, faixa verde, enfim. A gente foi colocando também como variáveis dummy o estado, o tipo de restrições impostas em cada estado, e aí a proporção de vendas delivery, drive-thru, takeaway, e uma variável que foi um golaço para a gente, foi a taxa de mobilidade da Google Mobility. Eu não sei se vocês sabem, mas o Google divulga hoje, até hoje, ele divulga a taxa de mobilidade, ou seja, quantas pessoas, a densidade do movimento de pessoas nas cidades, isso, e ele fala nas residências, nos parques, nos centros de entretenimento, nos restaurantes. Então, quando a gente resgatou essa informação e colocou nos nossos modelos, os nossos modelos se aprimoraram muito, muito também. Então, aí da parte, como eu comentei, o ciclo completo, o levantamento de dados, a preparação de dados, nós começamos a filtrar os outliers, aí as próprias ferramentas, as próprias plataformas, tanto R quanto Python, tem módulos, tem ferramentas que ajudam a suavizar as curvas, ou a limpar os outliers. Nós normalizamos as bases de dados, preparamos as informações. Então, é um trabalho, acho que deve ser a parte mais chatinha do projeto, mas é super importante porque, enfim, tem que colocar datas no formato certo, vendas no formato certo e para que no final você tenha uma base pronta para criar os modelos e preparar. Aí fomos para a modelagem, nós testamos a partir dessas ferramentas a regressão linear simples e múltipla, todo mundo já trabalhou, já usou, já escutou, os modelos ARIMA ou SARIMA, que basicamente o SARIMA é o ARIMA com sazonalidade, uma regressão logística, e aí entramos com 3 modelos novos, que particularmente nunca tinha ouvido falar antes de entrar com o projeto, que são o Random Forest, o Gradient Boosting Machine e o Auto Machine Learning Model. Esses aqui são basicamente já ferramentas de inteligência artificial, de machine learning. O Random Forest, por exemplo, é uma ferramenta que o Google ou a Amazon vão utilizar para prever o que você vai querer comprar no teu próximo acesso. Então, existem técnicas que utilizam essas ferramentas para modelar forecasts em séries temporais. Então, a gente testou e testamos esses modelos. E o importante é que a gente testou
esses modelos com toda a combinação de variáveis que eu apresentei. Que numa ferramenta normal, num Excel da vida, ou mesmo em alguns softwares estatísticos, daria muito trabalho, muitas horas de trabalho. Coisas que num Python, num R, numa linguagem R, você com 2 cliques, você consegue simular esse tipo de todas essas combinações possíveis e que apresentam relatórios completos, quais variáveis deram maior fit, quais variáveis aumentaram o teu erro, ou reduziram o teu erro, ou aumentaram a tua assertividade, quais variáveis são estatisticamente significativas, quais não fazem sentido você tem que deixar no modelo. Então, ficou mais simples, vamos falar, testar e brincar com as ferramentas. Aí passamos para a validação, que, de novo, a própria ferramenta faz isso para você, ele pega a tua base, ele divide numa base para treinar o teu modelo, outra base para testar e validar teu modelo, validado você utiliza a base completa para construir o modelo final, e aí começa a brincadeira de começar a fazer as simulações e entender o que funcionou e o que não funcionou. Então, no final, nós utilizamos, os melhores modelos acabaram sendo um modelo de regressão polinomial, com algumas variáveis que a gente definiu, de 4º grau, e também os modelos ARIMA e SARIMA funcionaram super bem, e dos inteligência artificial, o modelo Random Forest é o que melhor funcionou. Os MAPEs não chegaram ao 10%, os MAPEs, hoje nós estamos trabalhando ao redor dos 14%. Mas temos que considerar que estamos num cenário, de novo, completamente imprevisível, incerto. Essa situação da Ucrânia, da Rússia, trouxe uma inestabilidade muito forte. A própria Covid ainda está pegando, não foi... Ainda o modelo utiliza variáveis de casos de Covid, ainda não... Tirar essa variável não reduz a minha acuracidade, a precisão, então ainda o modelo se alimenta do número de casos de Covid, da média móvel de casos de Covid. Então, tudo isso, de novo, graças à nossa ferramenta e às nossas simulações. Então, nós estamos num cenário completamente incerto, onde, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente em termos de pandemia. A situação da Ucrânia, a situação econômica, eleição, são muitas variáveis que, se a gente não tem uma ferramenta para tentar identificar e incluir essas variáveis e testar essas variáveis dentro dos nossos modelos, a gente perde muita riqueza de informação que ajuda muito na melhoria da acuracidade e da precisão das nossas ferramentas de forecast. Então, só para um pouco ilustrar esse erro de 52, 40, 48, voltou a um patamar menor, não está como era antes, não vai, assim, é impossível voltar para um patamar de acuracidade de menos de 5%, muito difícil, mas você vê que novas ondas da Covid, ou surpresas globais, não nos afetam tanto quanto nos poderia nos afetar caso não tenhamos esse tipo de ferramentas. E o mais interessante, e acho que o mais legal de tudo, é que a gente tem a possibilidade de criar cenários, de construir cenários. A gente consegue construir um cenário, a pandemia acabando e acabou e não tem mais, sumiu o vírus do planeta. Temos esse cenário, temos um cenário que o PIB cresce, outro cenário que o PIB cai, um cenário que a economia se recupera, outro cenário que não se recupera, nível de confiança do consumidor, enfim, várias variáveis que a gente consegue colocar e simular, começar a brincar e com base ao que vem acontecendo e a leitura do mercado e acompanhando o que os clientes vêm nos informando, a gente chega a melhores resultados em termos de forecast. Então, o legal é ter modelos prontos para você construir cenários e, com base aos cenários mais prováveis, tomar as melhores decisões para abastecimento. Quais a gente entende que são os fatores-chave de sucesso?
primeiro, comece simples, mas comece agora. Acho que é importante, nós como profissionais de supply chain, estar muito próximos às novas tecnologias e testar. Então, o que a gente fez foi basicamente testar, entender o que estava aparecendo aí de novas ferramentas. Começamos a brincar com essas novas ferramentas e deu certo. Poderia não ter dado certo, iríamos para outro caminho, mas o importante é começar. Então, de trabalhar com um modelo simples, trabalhar com poucas variáveis, ir colocando mais sofisticação nos modelos, tudo vai agregar. Então, acho que o importante é começar agora. O mais simples possível, mas começar agora. Se aproximar muito dos celos da cadeia. As cadeias de supply chain têm muita informação ao longo dos celos. Informação que muitas vezes a gente não aproveita. Ou só aproveita, ou só utiliza como mais uma anedota do que informação de fato alimentando modelos. Então, se aproxime dos celos da cadeia, recupere informações, o cliente vai lançar uma promoção, tente medir quanto impacto traz essa promoção, porque em modelos futuros, o próprio modelo vai entender que na próxima promoção, ele vai saber quanto essa promoção pode afetar ou não a tua demanda. Não perca dados e informações, tente registrar a maior quantidade de informação possível, e aqui falo qualquer informação ajuda. Por exemplo, uma informação que a gente está tentando resgatar, limpar e incluir no modelo é a taxa de mobilidade dentro dos shoppings. Por quê? Porque shopping é um espaço onde tem muito restaurante, muitos restaurantes de fast food. Então, quanto mais mobilidade tenha dentro dos shoppings, maior a nossa venda. Então, a gente está tentando resgatar essas informações e colocar dentro do modelo, ver como os modelos se comportam. Então, não perca informações, não perca os dados, guardem, em algum momento talvez possam ser úteis. Acompanhe especialistas, isso é super importante, mas não obvie esse modelo, porque na hora de fazer forecast para mim é uma ciência e uma arte. É uma ciência porque tem todos os modelos, matemática e estatística e parará, mas também tem a arte, porque na hora que você fala, eu vou fazer um forecast, é igual futebol, começam a aparecer especialistas de tudo quanto é lado. Então vai ter um gerente comercial que vai falar, não, eu sei quanto vai vender porque eu conheço o meu cliente, eu conheço o meu leitorado, eu sei quanto vai vender. Não é bem assim, não é tão assim. Então, acompanhe, mas não coloque esse viés, essa tendência aos modelos, por exemplo, a partir da definição dos parâmetros. E cuidado com o overfitting. O overfitting é quando você se empolga tanto que você coloca tantas variáveis que não fazem sentido. Quantos mais variáveis o modelo tende, não necessariamente uma regra, mas tende a ter melhores resultados. Então, também não se empolgar nem para um lado nem para o outro. O que nós temos como próximos passos? Nós queremos utilizar ainda muito mais os recursos que o Machine Learning oferece, por exemplo, clusterizar, entender a preferência do consumidor pelo pão, pelo tipo de sanduíche, por região, por restaurante, por tipo de público, tipo perfil da pessoa, enfim, começar a clusterizar para entender nessa dinâmica da economia, como a demanda pode, por exemplo, se comportar. Classificação, entender o tipo de campanhas, promoção, como eu já comentei, e investir em novas ferramentas. A gente começou com o básico, investimento muito pequeno, basicamente treinamentos, mas agora sim investir em ferramentas, em consultorias, enfim, aí começar a trazer o arsenal completo aí de recursos que nós temos em Machine Learning. E, finalmente, as conclusões. Então, o Grupo Bimbo, sempre focado na expansão de negócios e também investimento em tecnologia, estamos implementando e correndo atrás de ferramentas de Machine Learning, não só agora para demanda, para forecast, mas também expandir para outros celos da cadeia. Por exemplo, a parte de procurement, a parte de compras, a parte de fornecedores, a gente enxerga que tem oportunidades muito interessantes. Enfim, aqui o trabalho não conclui aqui, de novo, esse aqui é o comecinho da nossa empreitada
com esse novo tipo de ferramentas. E da minha parte é isso, super obrigado, fico completamente à disposição, aqui aparecem meus contatos, quem quiser aí trocar uma ideia, experiências, dúvidas, super à disposição, e mais uma vez agradeço pelo convite. Excelente, obrigado Roy aí pela excelente apresentação, até porque, deixando bem claro, né, você trouxe esse estudo de caso que para mim, que também sou da área de S&OP Planejamento, 90% de MAPE é algo que a gente vê e sabe que é bastante relevante. As ferramentas que você apresentou, que a gente sabe hoje em dia para você ter esse nível de acuracidade, é importante tecnologia, é importante inovação, é importante ter as ferramentas necessárias para poder apresentar isso na empresa e trazer os resultados esperados, principalmente que vocês trabalham com um produto que tem validade. Então a gente sabe o quão importante é se preparar não só no S&OP, mas também na execução do S&OI para poder tomar decisões rápidas. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua excelente apresentação. A gente não vai ter tempo de ir para o Q&A, né, mas de qualquer forma eu convido também todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais, ir no chat, conhecer um pouco do Roy, chamar ele especificamente e ter a oportunidade de fazer network e construção de relacionamento. Então, mais uma vez, obrigado aí pela apresentação. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai para o intervalo, para o almoço, né? Lembrando que o nosso intervalo para o almoço ele tem a duração de 1h30. Então eu peço mais uma vez que nesse intervalo vocês aproveitem, usem a plataforma, interajam, façam negócio, agende reuniões, que é importante também. Aproveitem todas essas disponibilidades que a gente tem através da ferramenta aqui no Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Sem mais, nos vemos novamente hoje aí a 1h55, tá bom? Voltamos já já.